Pole position surpreendente de Leclerc, sétimo lugar de Gabriel Bortoleto na frente de 3 pilotos de Helmut Marko. Verstappen, Lawson, Hadjar. Helmut Marko hoje vai ter que tomar a dose dobrada do remédio. Que classificação! Ferrari pegando McLaren de calças curtas na classificação para o Grande Prêmio da Hungria. Vamos falar então de tudo? É isso aí, corre lá. O Q1 começou com tempo parcialmente encoberto, mas ainda assim calor, 29 graus de temperatura ambiente, 52 no asfalto. 52 no asfalto, queima o pezinho, não queima? O helicóptero mostrava e mostrou insistentemente no horizonte nuvens de chuva em várias direções, rondando o circuito. E os dois primeiros a sair foram os pilotos da Williams, Alex Albon, Carlos Sainz. Sainz abrindo sua volta, jogou ela fora com um travadão na chegada para a curva 1, com o vento tendo mudado de direção, soprou de cauda em direção à curva 1 o final de semana inteiro, pelo menos até aqui, começou a pegar de lado. Isso pode, às vezes, confundir o piloto, que com o vento de frente ou vento de cauda cria um referencial, e aí quando muda isso, às vezes por causa de metros, dá um travadão, e foi o que aconteceu com ele. O companheiro de Sainz, Alex Albon, foi o primeiro a marcar a volta 1:17.441, enquanto ele, Sainz, já jogou a volta fora de cara 1:18.282, ia ter que tentar de novo. E tentar de novo sempre significa gastar um jogo de pneus novos, que acaba então fazendo falta amanhã, no domingo. Lembrando sempre, são 13 jogos de pneus, 2 jogos de duro, 3 de médios e o restante 8 de macios. Com 12 minutos para o fim, começaram a aparecer os demais carros. As Red Bull vieram, marcaram seus tempos, Verstappen na frente, mas Yuki Tsunoda surpreendentemente próximo, primeiro e segundo, ainda que temporariamente. Na marca de 10 minutos, as duas McLarens e as duas Ferraris já tinham feito tempo e empurrado Verstappen e Tsunoda para baixo. Piastri primeiro, Norris em segundo, Hamilton em terceiro, e aí Verstappen e Tsunoda. Piastri e Hamilton passaram no cascalho, fizeram bastante lambança, sujando a pista, que depois veria outros fregueses trazendo também bastante sujeira. Com 8 minutos para o final, a Williams apareceu iniciando a segunda tentativa, um novo jogo de pneus para Albon, que foi bom o suficiente apenas para colocar ele na 15ª posição, e Sainz era o 16º. Hülkenberg foi mais um a colocar o carro lá fora e trazer bastante meleca, e com 5 minutos para o final, esta era a galera no top 10. Com as duas Aston Martin andando bastante bem ao longo de todo o final de semana e hoje também no quali, e este era o cenário na zona da eliminação. Daí, corroborando o que eu falei, Fernando Alonso foi lá com um jogo de pneus macios novos e caixa. 1:15.281, todos os melhores setores. Melhor volta para ele no Q1 até ali. Com 2 minutos para o fim, uma cena bizarra. Esteban Ocon entra no rádio da Haas avisando: tem um parafuso grudado no meu pneu, não furando ele, por cima da borracha. E ele foi saindo devagarzinho, não há o que fazer, nenhum mecânico pode correr lá. E a onboard mostrou o parafuso grudado no pneu. Tô colocando a imagem aqui para vocês no detalhe. Perto de zerar o cronômetro, começou então aquela correria, todo mundo querendo marcar suas voltas e se garantir no Q2. Gabriel Bortoleto veio e marcou 1:15.586, subindo naquele momento para 5ª posição e parecia então a salvo. Carlos Sainz usou seu segundo jogo de pneus e marcou 1:15.652, mostrando que de fato a volta de Bortoleto era boa. Sainz entrou em sétimo. As duas Ferraris apareceram momentaneamente em perigo, mas vinham em voltas. Leclerc apareceu então marcando o primeiro melhor setor da sessão, por isso aquela marcaçãozinha roxa indicando que na primeira parte da volta ninguém tinha andado até ali mais rápido que ele. Hamilton melhorou, subiu para a 9ª posição, ficando aparentemente também a salvo. E aí Lawson saiu do rebaixamento e empurrou um freguês constante a ficar de fora já no Q1, Yuki Tsunoda. Eliminados então, Tsunoda, Gasly, Ocon, Hülkenberg e Albon. O Q2 começou atrasado, com o pessoal da direção de prova avisando que teríamos uma limpeza ali naquela curva onde todo mundo jogou o cascalho no asfalto. Fila na saída do pit lane, todo mundo querendo logo marcar tempo, que os céus indicavam já escurecendo que viria chuva. E o melhor radar meteorológico que tem nessas horas são as imagens que apareceram na transmissão
transmissão do pessoal colocando capa de chuva, boné, guarda-chuva, se preparando. Isso me faz lembrar uma história de Juan Manuel Fangio, quando no Spa-Francorchamps de 14 quilômetros, todo mundo que ia na frente dele bateu e ele não rodou e venceu a corrida, e perguntaram então para ele: como você sabia que estava chovendo? E ele falou: na reta Camel, depois da Eau Rouge, eu vi o pessoal na arquibancada colocando capa de chuva e se preparando, e sabia então que viria água pela frente. Nessa, o maestro venceu mais uma. E a McLaren então avisou seus pilotos: temos uma mancha localizada de chuva nas curvas 1 e curva 5, vindo, portanto, do norte do circuito. E a Red Bull avisou Verstappen quase ao mesmo tempo: esperamos melhores condições para o final da sessão. Os 4 primeiros a marcar tempo no Q2 foram então as duas Aston Martin, Alonso e Stroll, e as duas Mercedes, Russell e Antonelli. Esses 4 primeiros. Veio então Lando Norris e estabeleceu a régua 1:14.890. Na sequência passou Piastri e colocou a sua McLaren número 81 na segunda posição, 0.051 da frente. A primeira rodada, as primeiras tentativas da segunda parte terminou então, e esta era a ordem: Norris, Piastri, Alonso, Stroll. Olha lá, Aston Martin, Hadjar, Berman, Russell, Verstappen, Lawson, Leclerc e Hamilton, Sainz, Bortoleto, Antonelli e sem tempo Franco Colapinto, que teve uma volta deletada. Colapinto superando Pierre Gasly, que ficou na primeira parte. Leclerc então chegou na garagem e deu a letra no rádio para os seus engenheiros: foco na única coisa que importa. Eu quero ser o primeiro carro a sair. Não quero uma fila com os outros na minha frente. Mas antes dele foi a Aston Martin com o Lance Stroll. Stroll andando muito bem o final de semana inteiro. Será que foi porque Drogovic andou no carro de Alonso ontem? Sair tão cedo como a Aston Martin fez com o Stroll tem um pró e tem um contra. O pró, claro, evitar o tráfego, evitar a turbulência numa pista em que você anda muito tempo fazendo curva, especialmente no setor 2, e ter alguém 5, 7 segundos na sua frente atrapalha. Por outro lado, você abre mão daquele pelinho a mais de emborrachamento, porque a pista sempre vai melhorando um pouquinho. E aí, você tem que pesar os fatores. Stroll saiu, foi lá e colocou sua Aston Martin na terceira posição, 1:15.129. A 3 minutos pro final, estava formada a fila, aquela que Leclerc não queria pegar, no final do pit lane. E naquele momento, estavam na zona de eliminação. Escute bem, em 11º, Max Verstappen, seguido de Sainz, Bortoleto, Antonelli e Franco Colapinto. Verstappen escapou da eliminação, subindo para os 10 primeiros. Bortoleto estava a 1.4 da frente, foi lá e espetou uma volta que a transmissão não mostrou, 0.797 do mais rápido, o que significa que ele achou ali mais ou menos uns 3/4 de segundo. Excelente evolução, belíssimo salto, subiu na hora que precisava para a 10ª posição e escapou da eliminação, passando então entre os 10 primeiros. E ele festejou no rádio quando foi avisado. É isso aí, mais uma vez. Eliminados então, Oliver Berman, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Franco Colapinto e Andrea Kimi Antonelli. 3 novatos que são comparados diretamente com o Bortoleto, não importa o carro, pela opinião pública. Hamilton de Ferrari, nova e atualizada, e Carlos Sainz. O começo da sessão já indicava que a Williams teria problemas, lembra? Antes da gente falar do Q3, já vou lembrando vocês, está no ar a campanha com as camisetas do Splash and Go. Já estamos aí a 7, 8% da meta, vendemos umas 30 ontem e precisamos viabilizar 500 para que a produção possa acontecer. São aquelas campanhas de financiamento coletivo, tudo ou nada. Ou a gente faz 500 e aí podemos fazer mais do que 500, não há problema nenhum em fazer 1.000. Sem 500 não dá para manter o preço que o fornecedor pede. O valor, R$169, frete incluso para todo o território nacional. Fora do Brasil a gente não consegue entregar e infelizmente você vai ter que pedir para alguém do Brasil receber para você e mandar pelo primo, pelo vizinho, pelo amigo e etc. Mas está no ar a campanha, aqui está o QR Code, link na descrição e fixo também no primeiro comentário. Bora lá, vamos viabilizar essa. A campanha se encerra dia 7 de setembro, domingo do Grande Prêmio da Itália. Se não batermos a meta
reta não vai ter camiseta para ninguém, nem para mim. Isso vem atender um pedido de vocês, centenas deles que eu recebo. ADM, quando você vai fazer de novo as camisetas do canal? Porque a primeira leva a gente fez lá em 2022, quando tínhamos 1/5 da audiência. Daquela vez foram 267. Tem no padrão verde marca-texto, tem no padrão tradicional azul, e o fornecedor é de primeiríssima categoria para a maior e melhor audiência de Fórmula 1 do Brasil. Eles fabricam inclusive as camisetas do pessoal da Fórmula 1 no Brasil. Beleza? Então, link na descrição, fixo no primeiro comentário. Aqui está o QR Code, corre lá, todo mundo bonitinho, uniformizado de Splash and Go nas próximas corridas. Beleza? Então é isso, vamos pro Q3. O Q3 começou com tempo escuro e Fernando Alonso puxando a fila para marcar tempo. Aston Martin sempre inventando moda agora e indo pro asfalto quando mais ninguém ainda pensou em sair. Alonso, que venceu por lá pela primeira vez em 2003, lá se vão 22 anos. O que você estava fazendo em 2003? Eu estava no segundo ano da faculdade. Eram então na classificação 2 Aston Martin, 2 McLaren, 2 Racing Bulls, uma Red Bull, uma Mercedes, uma Ferrari e uma Sauber. Norris veio e fez sua primeira tentativa brigando bastante com o carro na última curva, 1:15.494. Atrás dele vinha Oscar Piastri, 1:15.398, quase um décimo melhor, repetindo uma sequência de vezes em que o Norris domina o final de semana e no sábado o Piastri começa a desenrolar um pouco mais de tempo. Piastri andou bem no TL3 e andou melhor na classificação. Os dois até ali aparentemente em outra liga no comparativo com os demais, e a Ferrari não dava a menor pinta de ser uma ameaça. Mas céu encoberto foi derrubando a temperatura da pista, o que pode explicar alguma coisa, mas não explica tudo. Leclerc, a gente sabe, temos que tirar o chapéu, possivelmente o piloto mais rápido em voltas lançadas de todo o grid. É um exímio classificador. Mas antes de Leclerc aparecer, veio George Russell e com os dois primeiros setores roxos, melhores até ali, parecia que também podia brigar, mas deu uma escorregada na última parte da volta. Ainda assim, colocou sua Mercedes na terceira posição, 0.234. Próximo, mas longe, se é que você me entende o que eu quero dizer. Perto, comparando com o que vimos antes de diferença, mas longe o suficiente para não ser uma ameaça, e a briga parecia que ia ficar então entre as duas McLarens. Acabou a primeira rodada e este era o cenário: Piastri, Norris, Russell, e aí já entrando na casa de 6 décimos da ponta, Alonso, Verstappen, Leclerc, Lawson, Bortoleto, Stroll e Hadjar. Stroll e Hadjar sem tempo economizaram um jogo de pneus pensando em amanhã. Russell então falou: o carro está all over the place, em todos os lugares. Em todos os lugares significa em lugar nenhum, nessa gíria em inglês. E ele comentou: very gusty. Gust é rajada. Gusty, um dia de muito vento. Verstappen também reclamou, dizendo que já na volta de saída, antes de começar a classificar, ele não tinha nenhuma aderência. E usou novamente a analogia de ontem: parece que estou dirigindo no gelo. Começou então a hora da verdade. Lance Stroll veio e marcou uma excelente volta. Subiu para a terceira posição, 0.100, um décimo cravado de diferença da ponta com Piastri. Alonso respondeu 1:15.481, subiu para terceiro e empurrou o Stroll para quarto. Enquanto isso, vinham as McLarens começando suas voltas e do nada apareceu o Leclerc com o melhor segundo setor, roxinho, e vinha abaixo das McLarens que não estavam melhorando suas marcas. Foi lá e espetou 1:15.372. Pole position, faltava ver se Piastri e Norris teriam uma resposta. E a resposta foi que eles não tinham resposta. Norris melhorou da sua marca, bom o suficiente para a terceira posição. Piastri passou e ficou 0.026 do tempo de Leclerc, segundo colocado. E então era uma pole position da Ferrari. Festa vermelha, festa na garagem da escuderia. Leclerc então o primeiro, Piastri o segundo,
Lando Norris o terceiro, George Russell o quarto, Fernando Alonso e Lance Stroll o quinto e sexto, Aston Martin andando muito bem esse final de semana inteiro, sétimo lugar para Gabriel Bortoleto. Fui então rever a volta dele inteira e escutar a equipe no rádio, que rasgou elogios, dizendo a ele: é isso que a gente quer ver, consistência em classificação. E ele mostrou isso nas 3 últimas corridas, classificando muito bem. Mantenho o que venho dizendo aqui já tem um tempo. Trajetória ascendente, sem sustos, sem sobressaltos. Oitavo foi Verstappen, quem diria, piloto brasileiro novato à frente de um tetracampeão de Red Bull. Depois Lawson e Hadjar. Alô, Marco! O que esperar para amanhã? Vamos olhar a previsão do tempo? Hungaroring Weather. 20% de chance de chuva, ventos de 11 km por hora. Isso para a hora da largada, vamos ver um pouco mais para frente. Vai caindo, cai para 10. Vamos ver mais cedo. Meio-dia também 20%. Mas o mapinha do tempo mostra ali chuvinha. Então, não sei como que é por lá. A gente sabe que em Spa, quando você tem 50%, é certeza de que vai chover. Já abro para você. Vai aparecer no vídeo. Já vou. Bortoleto parte de dentro da zona de pontos, o que é encorajador na perspectiva de marcar alguns. A previsão fala em 24 graus. No momento lá estava fazendo 29,52 no asfalto. Então é mais uma vez uma corrida de cabeça, estratégia, andar no trenzinho. Teremos com certeza tentativas de undercut, porque em Hungaroring forma-se ali tráfego e andar de cara para o vento é sempre uma excelente pedida. Você pode ter certeza que a Sauber, por exemplo, vai tentar alguma coisa com o Hülkenberg, ele vindo de trás. Lá a gente tem histórico de safety car, tem histórico também de algumas corridas malucas, e nos últimos anos o Hungaroring começou a dar boas corridas. Surpreendente isso, mas é verdade. Ferrari partindo na frente, é óbvio que as duas McLarens vão para cima tentar alguma coisa, então acho que temos todos os ingredientes para uma corrida animada amanhã. A largada 10 horas, 15 para as 10, já espero vocês ao vivo em segunda tela para nossa transmissão no outro canal. Você assiste lá, Band Play ou F1 TV, escuta com a gente aqui. Matheus Furlan na narração, eu nos comentários e de lá, direto do front, nos insights, Juliane Serrazoli. Já vou, tô acabando. Comente aqui o que você acha que vai acontecer amanhã. Teremos vitória da Ferrari? Teremos Bortoleto nos pontos? Será que chove? Não quer arriscar seu palpite? Conte pra gente de onde nos assiste. Manda um beijo pro cônjuge, pra conja, pro gato que quer desesperadamente que eu acabe este vídeo. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Nós, nesse caso, eu e o gato, que tá aqui cobrando o fim dos trabalhos nesta tarde. E pra não perder nada do que fazemos por aqui, temos nossos grupos de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Por fim, mas não menos importante, temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Então, passando aqui os arrobas, o link está lá embaixo na descrição. Então é isso, ótima tarde de sábado para vocês, nos vemos amanhã, 15 para as 10 em outro canal. Valeu e aquele abraço.